É o seguinte, saiu uma notícia hoje, aquelas coisas que a gente não vê muito por aí, né? A Petrobras, segundo a consultoria Wood Mackenzie, que é uma das consultorias sobre o mercado de energia, uma das mais relevantes, né, no mercado, uma das mais antigas do mundo também, né? A Wood Mackenzie tem aí uns 50, 60 anos já. Ela fez um relatório, né, que foi publicado hoje na minha newsletter, né, agrandeguerra.com.br, o link em inglês, mas fiz um resumo para vocês, mostrando que a Petrobras foi destaque. Aqui, ó. Enquanto petrolíferas do mundo todo se debatem para encontrar e explorar petróleo na Namíbia. A Namíbia, para quem não sabe, é uma das novas fronteiras do petróleo, tá? Foram descobertas reservas lá e, obviamente, já foi quase tudo fatiado e todas as multinacionais do petróleo estão lá, né? Shell, ExxonMobil, todo BP, tá todo mundo lá, né? E procuram também petróleo na Argélia e nas águas profundas da Guiana, né? Essas são fronteiras menos conhecidas de petróleo, mas é onde tem vários estudos e várias perfurações e poços já funcionando, né? O pré-sal brasileiro foi um dos principais destaques do mundo em 2022. As atividades de exploração de óleo e gás tiveram no ano passado o seu ano mais forte em uma década, de acordo com a Wood Mackenzie, tá? E aí escreve a consultoria. Diante das incertezas sobre os cenários futuros, as petroleiras aceleraram a exploração para atender a demanda de curto e médio prazo. Isso aqui é importante, ó. Mesmo num cenário de carbono zero, o mundo ainda dependerá de investimentos em exploração e produção de óleo e gás, ao menos até 2050. Veja só, eles não estão dizendo que o mundo vai depender de petróleo até 2050, tá? Na avaliação dessa consultoria, e bate com outras avaliações que têm sido feitas por aí, que, claro, obviamente, são muito enviesadas, porque respondem ao mercado e tal, mas, gente, olha em volta, tem petróleo até dentro do nosso nariz, né? Literalmente. Né? Tudo é petróleo, tudo. Computador, o celular, tudo. Tá em todos os lugares, né? O mundo ainda depende de investimento em exploração e produção de óleo e gás até 2050. Então não é que a gente vai depender de petróleo até 2050, a gente vai depender de petróleo durante muito tempo depois de 2050. 2050 é uma data base mais ou menos onde ainda vai ter que ter muito investimento em exploração, encontrar novas reservas de petróleo, tá? E aí a Petrobras aparece como a segunda maior exploradora, né, Discovered Resources, né, que descobriu novas jazidas em 2022, fica atrás só da Total Energies. A Petrobras é a segunda, fica na frente da Qatar Energy, que é uma gigante também, né? Na frente da Eni, que é a ex-estatal de economia mista italiana, né? E várias outras da BP, da Exxon, enfim, a Petrobras é a segunda, né? E aí isso justifica-se porque, segundo a própria Petrobras, continuidade do desenvolvimento do campo de Búzios no pré-sal e novos projetos para aumentar a recuperação das bacias de Santos e Campos, que também tem uma parte ali que é pré-sal. Tá? Em 2022, a Petrobras também anunciou descobertas em blocos como Arã e Alto de Cabo Frio Central, também no pré-sal. E aí, até ontem, tinha gente dizendo que o investimento no pré-sal foi dinheiro jogado fora. Tem artigo na Folha falando isso, inclusive. Né? E tem um vídeo importante do senhor Paulo Guedes, um vídeo de 1 minuto e pouquinho, para quem quiser olhar na newsletter. Esse vídeo do Paulo Guedes, o Paulo Guedes fala que se o Bolsonaro for reeleito, isso era durante a campanha, a Petrobras seria vendida. Esse era o projeto do Paulo Guedes. Vender a empresa que agora começa a colher de forma muito mais óbvia e evidente os frutos dos investimentos que foram feitos 10 anos atrás. Né? Já colheu. Mas agora a Petrobras virou destaque em 2022 como a segunda companhia que mais descobriu petróleo novo para ser explorado. Um recurso que, segundo essa mesma consultoria e outras, vai precisar de investimento no mundo todo para exploração e extração até no mínimo 2050. Gente, a gente está falando daqui a 30 anos, né? Investimento, 30. E aí tem uma curiosidade que eu estava lendo essa notícia também, né? Pintou uma outra notícia correlata, assim, que eu não tinha visto. E olhem que interessante, para quem não sabe, a guerra da Ucrânia tá rolando ainda, né? Óbvio. Olha isso aqui. A gasolina da Índia está abastecendo Nova York e boa parte da costa leste dos Estados Unidos, que estão em emergência por causa da escassez de combustível nesse inverno. É um dos anos nas últimas décadas onde tem mais risco de colapso energético em Nova York e na costa leste, por falta de combustível, tá, gente? Por falta de combustível.
tem um detalhe nessa notícia. A gasolina indiana, ou seja, a gasolina que está sendo produzida na Índia e está sendo embarcada para os Estados Unidos, vejam que maravilha a globalização, né? Leva mais de 30 dias para essa gasolina chegar lá, tá? Pra vocês terem uma ideia. Ela é feita, sabe com o quê? Com petróleo russo. Essa é a maior quantidade de gasolina indiana que entra em Nova York nos últimos 4 anos. Hoje, a gasolina indiana corresponde a 40% das importações de gasolina totais no mês em Nova York. Tá? No ano passado, para vocês terem uma ideia, era 5%. Então a gasolina que era importada por Nova York para ser consumida, 5% dela era indiana. Esse ano é 40%. Aí sacaram o que está acontecendo? Os indianos, eles estão comprando petróleo da Rússia, o petróleo que os europeus não compram mais por causa das sanções econômicas, por causa da guerra da Ucrânia. Os indianos estão comprando esse petróleo da Rússia mais barato, porque a Rússia está com poucas opções no mercado, então os indianos estão comprando petróleo russo mais barato, estão transformando esse petróleo em gasolina e estão vendendo para os Estados Unidos. Sabe de quem que os Estados Unidos compravam essa gasolina antes de comprar dos indianos? Dos europeus. E sabe como os europeus faziam gasolina? Com petróleo russo. Entre outros petróleos, né? Mas com petróleo russo. Então, assim, eles fizeram os europeus em geral são uns idiotas, né? São uns patetas, né? Idiotas não, né? Óbvio que esse negócio tem os ganhadores desse negócio que são, né? Esse negócio não é feito por acaso. Mas enfim, eu achei curioso, né? Para além de tudo, né? Para além de tudo que tá rolando, os europeus não vamos mais comprar petróleo russo, não vamos mais refinar gasolina aqui. Aí os indianos vão lá e falam, então tá bom, então dá para mim aqui. Quanto é que custa essa merda aí? Não, vou pagar mais barato porque, ô Putin, vocês estão sem mercado, né? Ninguém compra esse negócio de vocês aí, porque não pode comprar, né? Então me vende para mim mais barato. Aí os indianos refinam essa porra e mandam para os Estados Unidos, que antes era o mercado das refinarias europeias, né? Eu achei maravilhoso, cara.